Direito e Literatura está de volta, tolerância, esse é o tema do programa de hoje e aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio de referências literárias. Quando Sócrates é condenado, acusado de ateísmo e corrupção, enfim, da juventude, no ano de 399 a.C., já se encontra implícita a discussão acerca da rejeição de opiniões e comportamentos. Sócrates é condenado por ser um professor considerado desviante, herege, enfim. Essa espécie de acusação continuará se repetindo na história da cultura ocidental. Pensemos assim, a própria Bíblia, né? Se nós pegarmos a questão dos escravos, o Velho Testamento admite escravos, o próprio Jesus, nas suas falas no Novo Testamento, deixa a entender isso. Né? Numa carta neotestamentária também, a carta a Filemon, aparece, no contexto da época, uma convivência pacífica com a escravidão. Ou mesmo nos escritos da filosofia. Pensamos, Aristóteles é um dos maiores gênios da filosofia ocidental e considerava que alguns nasciam para ser escravos e não tinha problema nenhum com isso. Eu concordo com o Sérgio sobre essa liberdade da obra de arte, mas em termos de conteúdo, por exemplo, no que diz respeito agora à esfera jurídica, por exemplo, na convivência no Estado de Direito, não se pode conviver pacificamente com toda e qualquer manifestação intolerante. Eu concordo. Na obra de arte, aí concedo. Mas nós não podemos, por exemplo, agora vamos... e nós te referiste a obras do passado, então tem que ser lidas no contexto específico. Mas, por exemplo, na escola, defender, enaltecer posições, por exemplo, que são aviltantes da dignidade da mulher, penso que não há que ter tolerância. O nosso clássico exemplo aqui, em outros programas já da ablação, né? Parece que há um mínimo humano inegociável, contra o qual, em relação ao qual não há possibilidade de disposição, não há possibilidade de tolerância. Ou se defende, ou se está fora do Estado de Direito. Poderíamos dizer assim que há um certo, sem usar, essa palavra assim, filosoficamente eu não usaria desse modo, mas para pegar o do working, né, há um certo objetivismo moral nesse sentido para saber o que nós toleramos e o que nós toleramos. Há um mínimo de tolerância em qualquer lugar, ou seja, não há um relativismo cultural ao ponto de me permitir defender, por exemplo, a ablação de mulheres, que é o corte do clitóris, para o nosso telespectador que não sabe, se ablação ou corte de clitóris, quer dizer, em nome da cultura eu tenho que ser tolerante com isso. Eu teria que ser tolerante com isso ou... Essa é uma questão importante, até onde vai a tolerância nesse sentido, aí há um ponto de referência do senso comum ou do senso mais, que é quando surge em nós um sentimento de indignação por um ato ou por um pensamento, né? Por uma proposição, quando vem uma indignação, né? Mas assim, acho que a indignação é um sinalizador de que, em relação a tal procedimento, temos que ser intolerantes, né? Mas eu queria voltar a um ponto que o Sérgio colocou, que a questão da tolerância e da intolerância diz respeito ao pensamento. Eu discordo até certo ponto, se me permite, claro, né? Claro. No seguinte sentido, teremos que nos perguntar o que surge em nós a posição de sermos intolerantes com o outro no que ele nos apresenta. Não essa intolerância em relação à indignação, mas por que certos homens são intolerantes em relação às mulheres? Por que os nazistas eram intolerantes em relação aos judeus e o muçulmano em relação, etc., né? Quer dizer, o que faz brotar essa condição de não suportarmos o outro como diferente? Eu acho que isso tem uma raiz profunda na nossa condição humana. E em relação a isso que nós combatemos, né? Eu tenho uma ideia de que quando o outro é diferente,
temos duas posições clássicas, né? Ou vamos em busca dele e por ser exótico e queremos trazer ele e botar na parede da nossa casa, né? O exótico, né? Porque o exótico é o diferente que importamos. Agora, quando esse exótico... E não me ameaça. Que não me ameaça. Agora, Sim. quando esse exótico aparece na face de ameaça, então aí brota a intolerância. Esse estranho, insuportável, nós o resolvemos pela intolerância. A intolerância significa, vamos destruí-lo. Em última análise, a intolerância é isso, entende? A única saída é destruí-lo. Claro. Não, eu gostaria até de concordar. Na verdade, quando eu falei das ideias, eu quero dizer que acho que são esses dois tópicos, né? Que uns são os sistemas ideológicos, né? Porque para perseguir os judeus não é apenas um elemento, digamos, subjetivo, né? E sim um sistema de ideias que vinha se formatando há muito tempo. Mas realmente há dentro do indivíduo, né? São certas forças que talvez ainda que a gente não consiga definir com clareza e que levam a comportamentos desse teor, né? Mesmo um indivíduo isolado, chega um outro, ele vai agir, né? Movido por algum tipo de impulso que seja talvez da sua própria origem biográfica, da sua vida cultural, mas que não é naturalmente do mundo de ideias. Né? Sim, Claro, sim. E de todo modo, uma sociedade, ela não pode, ela precisa ter um modo de blindar ou de assegurar que os intolerantes sejam punidos ou assegurar que aqueles que são vítimas da intolerância não sejam, digamos, machucados, enfim, lastimados pelos outros. Então, logo, ela apela ao direito. Como o direito não pode fazer simplesmente um tipo penal ou um enunciado, é proibido ser intolerante. Não basta. O direito vai precisar de objetificações, pequenas objetificações. O direito vai ter que dizer, não pode fazer tais discursos, né, Drayton? Sim, uma concretização, não pode... De um modo, então o direito vai lidar com isso de outro modo. Porque ele vai precisar de dizer até porque um governo intolerante usaria a subjetividade do enunciado, é proibido ser intolerante, para ser intolerante com todo mundo, como um tipo que poderia ser assim, incitar a violência contra a ordem do Estado socialista ou do Estado e tal. Isso é um tipo que cabe qualquer coisa. Então você prende os seus inimigos como você quer. Sim. Sim. Seria um modo de instrumentalizar a própria intolerância. Então, o direito pode ser emancipador nesse sentido. Nesse sentido pode ser. E o que me chama a atenção é que, não obstante nós todos querermos, de alguma forma, ser tolerantes, em todos nós habita uma certa intolerância em relação a certas práticas ou concepções, né? No nível de ideias ou um nível mais profundo. E dar-se conta disso, vamos dizer assim, e refletir sobre a própria intolerância, eu acho que esse é um aspecto positivo. Até que ponto eu não estou equivocado, não estou agindo de modo preconceituoso em relação à diferença, né? Então, essa atitude crítica em relação aos próprios preconceitos e que levam à intolerância infundada, vamos dizer assim, né? Porque talvez introduzir um outro termo que ajuda a enriquecer a discussão, que o que está subjacente é a segregação, né? Quer dizer, segregar significa o quê? Aquilo que não me convém, eu ponho à parte, né? Não pertence. E a gente poderia entender que no nosso mundo, que passou por toda a crítica às intolerâncias, intolerância religiosa, racial, sexual... Territorial, hoje, a questão do estrangeiro. Territorial, talvez, apesar disso tudo e do avanço do direito, né, desde a Carta dos Direitos do Homem, né, e a retomada pela ONU, etc., que o nível de segregação que nós vivemos não diminuiu, né?
eu diria que hoje há uma segregação, portanto, uma intolerância, que é da ordem da economia, né? A economia globalizada, né? O nível de segregação que ela produz é astronômico, né? Sim. Que ela exclui. Ela exclui. Claro. Isso é uma forma de intolerância inadmissível e, no entanto, ela perdura. Mas eu quero perguntar para vocês, então, com uma provocação aí para os três. O Estado tem o direito de querer fazer com que a pessoa se torne melhor do que uma pessoa se torne melhor? A pessoa é intolerante. O Estado pode obrigá-la a ser tolerante? Pois é. É uma questão paradoxal, né? Pois, essa é a pergunta. Quer dizer, você imporia pensa a que é mole, tolerância, né? que é- Você impõe a tolerância A lei de forma intolerante. lei da Maria da Pena... Da Penha? Da Penha, perdão. É da Pena, é? Da Penha? Como psicanalista. Então, essa lei é uma restrição a um tipo de intolerância, né? Sim, sem dúvida. Então o Estado aí, como tu disseste, ele precisa descer ao detalhe, ao caso específico, né? Nós temos um exemplo, né? do Estado fazendo uma ação construída, justificada, de não admitir esse tipo de intolerância, de segregação. Claro, mas isso é por causa da violência com a mulher, etc. Mas eu quero dizer assim, no plano das ideias, para voltar ao tema do Drayton, que foi entremeado pela fala do Sérgio e que, por outro lado, está presente no texto do Mário, sobre as religiões, enfim. Mas aí a questão da arte, etc., da música, etc. Mas o processo de secularização do Estado moderno, né, no sentido de separar a questão da moral, não moralizar as coisas, eu insisto na pergunta, dizer que você não pode tomar determinadas atitudes no plano das ideias contra o outro não é uma espécie de moralização e, portanto, uma certa dessecularização? Um behaviorismo comportamentalista. Eu não quero que você diga que não gosta de estrangeiros. Aí o cara pergunta, mas por que você vai me obrigar a gostar de estrangeiro? Quem é você? Estado. Pensem pro bloco seguinte, isso, que o direito de literatura, pensa que é mole, está no programa, vai para o intervalo, na volta nosso debate sobre tolerância prossegue. Nós já voltamos.